Quem é Marcos Jang? Esse fenômeno das estatísticas, esse grande homem que todo mundo respeita e admira. Vem de onde? Filho de quem? Como é que surgiu essa ideia de ser esse excepcional homem hoje dos negócios? Bom, muito obrigado pela oportunidade de conversar com o canal do Algodão. E na verdade eu venho acompanhando esse setor já há bastante tempo e eu acho que hoje é o setor mais bem organizado do agronegócio. Não só aqui dentro, mas também fora do país, o trabalho extraordinário que vocês estão fazendo na Ásia. A minha história é que eu sou produtor rural, eu sou filho de produtores rurais, eu nasci na fazenda, lá com meu pai e com meus irmãos, eu fui fazer agronomia assim como meu pai em Piracicaba, lá na Exalc, e quando eu saí eu descobri a área de economia e administração. E aí eu resolvi fazer mestrado nessa área, doutorado, e acabei tendo uma chance ao longo da vida de olhar o agro de diferentes ângulos. Eu sempre trabalhei com agro desde que eu nasci, mas eu fui fazendeiro, depois eu fui professor da Exalc, depois eu fui presidente da Única, depois eu trabalhei em organizações internacionais do agro, depois eu trabalhei lá na BRF, uma grande empresa, e agora finalmente eu voltei de novo para a universidade no INSPER, criando um centro de agro global, que é o meu tema desde que eu tinha 20 anos. Eu sempre falei, ó, o Brasil vai ser global em agro e eu quero estudar esse negócio. Desde o problema de subsídios e protecionismo, e eu atuei bastante lá com o Haroldo na questão lá do contencioso do algodão, mas também na questão de como a gente entrar nesses mercados. E eu tive a chance nesses anos todos de passar 10 anos fora do Brasil. 3 anos lá nos Estados Unidos, 3 anos na Europa e 4 anos na Ásia. Então eu aprendi bastante sobre o agro internacional. Essa experiência de Ásia foi fenomenal para mim, foi a melhor de todas. E hoje eu acho que eu sou um especialista em agro global e voltei para a universidade tendo passado 12 anos lá no setor privado. Marcos, uma das coisas que mais me preocupa dentro da cotonicultura é que o brasileiro sabe plantar. Nós somos o segundo maior exportador de algodão do mundo, correndo o risco, inclusive, de chegarmos a primeiro se os Estados Unidos diminuir a área plantada e com as condições que vem encontrando. Mas, bases, saber vender o algodão, isso para mim é uma coisa que falta no brasileiro. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que o Brasil exportou agora em 2022 160 bilhões de dólares, né? Terceiro maior exportador do mundo, líder em diversos produtos. E se não é ainda o líder mundial, vai chegar lá, como o caso do... Agora chegou em milho e vai chegar em algodão, e já é em soja, já é em frango, em carne bovina, celulose, açúcar, né? Então a gente tem uma história de competitividade. Só que a gente sempre vendeu no porto e nunca soube o que acontecia lá do outro lado. Né? Tem várias tradings operando e a gente nunca se internacionalizou. O que a Abrapa fez, ninguém fez. A gente fez lá na Única isso. A gente teve escritórios fora, eu fui o líder disso, mas é pouquíssimos setores que saíram para fora. E quando você sai para fora, você não vai ficar falando que você é o melhor do mundo, o preço mais baixo. Você tem que falar que você tem o melhor produto e que o produto vai ajudar aquele país onde você está. Certo? Porque você não está lá para falar que você é o melhor, você está lá para falar como é que eu posso te ajudar. E uma das coisas que o algodão fez foi perceber que não era só ter máquina, escala, produtividade, que você tinha que mostrar para o consumidor de fios, de roupas, né? Que você tem sustentabilidade, que você tem rastreabilidade, que você tem padrão, entendeu? E é esse esforço de mostrar a qualidade do algodão brasileiro e não só o preço, que eu acho que foi o diferencial da Abrapa. E é esse o trilho que tem que ser seguido, entendeu? A pergunta que foi feita aqui, como é que nós vamos brigar com as fibras artificiais? Nós vamos brigar mostrando que as naturais são melhores e construindo uma grande coalizão internacional para construir essa narrativa que hoje é dominada pela ideia que poliéster é melhor do que algodão e outras coisas mais, entendeu? Então, assim, como é que você constrói essa estratégia internacional, não só para você falar, olha, nós somos diferentes do algodão americano, do algodão australiano, indiano, mas também a briga com os nossos competidores de outros setores, como é o caso das fibras artificiais. Eu acho que essa estratégia hoje está na cabeça desse setor, que se organizou muito nos últimos anos e que se internacionalizou, mas que tem que avançar ainda mais
nesse caminho de internacionalização. Quando você fala de internacionalização, Marcos, como é que se vende para os países? Essa é a situação. Cada país tem a sua estratégia, tem as suas dificuldades, tem o seu protecionismo do seu agronegócio também. Como é que você vê essas diferentes situações na Ásia, Índia? Como é que você explica para o brasileiro para atuar nesse mercado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a maior parte do nosso algodão vai para fora e vai ser cada vez mais, porque a indústria brasileira está parada, né? A indústria têxtil brasileira. Então, se o vetor dinâmico desse setor é a demanda, eu tenho que entender essa demanda na maior segmentação que eu conseguir entender, certo? E o que é entender na segmentação? É entender que não se trata de Ásia, se trata de China, de Bangladesh, de Indonésia, de Vietnã, de Tailândia, de Turquia. Então, em cada um desses países, eu tenho que construir uma estratégia. Eu tenho que saber quem são os meus interlocutores, quais são as minhas mensagens, né? Não é só campanha de comunicação, é campanha de relacionamento, né? Relacionamento profundo com as autoridades, com a indústria que está para frente da cotonicultura, né? Entendendo a competição versus os nossos principais concorrentes. Então, eu acho que essa estratégia tem que ser aprimorada, né? Eu acho que é pouco ter só o Marcelo lá. Eu adoro o Marcelo está fazendo um trabalho maravilhoso, mas devia ter 10 pessoas lá. Porque eu acompanhei, eu vivi 5 anos na Ásia, e eu vi que os Estados Unidos, por exemplo, eles têm todo um programa de market access que leva todo o setor privado para fora. Eles têm escritórios locais do governo brasileiro para tratar exclusivamente da promoção comercial. Então a gente precisa ter essa força, entendeu? A gente precisa ter mais gente, mais mensagens, mais campanhas, mais visitas, né? Eu adoro esses programas de visitas que você vai para lá, eles vêm para cá. Eu acho que tem que incrementar isso, tem que fazer um grande congresso mundial, tem que fazer a Cotton School no Brasil, sabe? A gente tem que pensar grande nesse negócio. O Marcos, inclusive, quando você fala, nós temos agora em julho já mais uma missão Compradores, em que a Abrapa lidera mais uma vez esse trabalho de trazer todo esse pessoal da indústria têxtil para vir conhecer de perto. E eu noto que quando eles chegam lá, não é a cotonicultura, não é o campo que eles se agradam, é na realidade no TECAP, é ali no olhar, é ali no pegar no algodão, de ver a qualidade, a espessura da fibra. Quando você disse saber vender, e eu volto um pouquinho mais nesse tema aí, não é dizer que é o melhor, que nós temos o melhor algodão. Você deu um pulo do gato aí para que os agricultores possam amanhã ter uma melhor rentabilidade. Inclusive falando sobre relacionamento. Você pode reafirmar para a gente isso ou eu entendi errado? Olha, eu nesses anos todos que eu vivi fora, que foram 10 anos, eu vi muitas missões brasileiras indo para fora para dizer que nós somos os melhores do mundo, os maiores do mundo, os mais competitivos, os mais sustentáveis. Eu não gosto desse discurso, sabe? Isso até pode ser verdade, mas se for verdade, é melhor que os outros falem, não nós mesmos, entendeu? Eu sou um pouco arrogante você se posicionar como o melhor do mundo, né? Eu acho que o que eu aprendi nos meus 30 anos de comércio exterior é que cada país quer se alimentar e quer produzir as suas roupas. Ninguém quer depender dos outros. Todo mundo quer fazer, os países querem fazer eles mesmos o que eles precisam. A nossa sorte é que eles não conseguem fazer isso. Mesmo dando subsídio, mesmo protegendo, acaba faltando produto. E na Ásia, por exemplo, hoje falta produto. E é isso que transforma a Ásia na nossa grande compradora. Eles não conseguem produzir toda a soja que eles precisam, nem a carne bovina, nem o algodão, nem o açúcar, para citar 4 casos. Então, como eles precisam importar, né, porque não é a primeira opção deles, nós temos que estar lá do lado deles, ajudando a eles a resolverem os seus problemas. E aí é o que você falou, é relacionamento, entendeu? Não é narrativa, de lá de discurso. Você tem que estar lá no dia a dia, você tem que conviver com as autoridades locais, você tem que conviver com a mídia local, com os formadores de opinião, com os produtores locais, com as indústrias, você tem que identificar quem são os seus aliados, quem são aqueles que não querem que você esteja lá. Então, esse trabalho, eu acho que tem que ser feito lá fora, né? E talvez seja o trabalho mais importante para o crescimento da cotonicultura, porque eu não tenho dúvida que esse povo que estava aqui hoje, e a mesma coisa no Mato Grosso do Sul, eles vão produzir cada vez mais algodão, e cada vez de forma mais eficiente. E a gente vai integrar sistemas, as pessoas vão fazer alimentos, energia, pecuária, floresta, tudo junto. A gente vai ser ótimo nisso.
mas a gente precisa cuidar do mercado e da demanda. E isso só com presença física e com projetos bem organizados, sabe? Nosso maior problema aqui no Brasil é a organização, em qualquer área que você olhar. E eu acho que vocês deram passos importantes para tentar estar mais presente e fazer esse trabalho na ponta. Marcos, eu, Rudney, do canal do Algodão, queria te agradecer, especialmente por sua atenção, por tantos anos dedicado e por estar ajudando tantas pessoas. Porque comunicação é muito importante, mas conhecimento, quando a gente dissemina ele, é algo extraordinário. E eu queria lhe parabenizar em nome do canal do Algodão por esse brilhante trabalho que você vem fazendo aqui hoje, diante da cotonicultura brasileira e de todo o agronegócio. Eu que agradeço a vocês, porque o que eu aprendi nesses anos todos é que tem os chamados benchmarks, né? Aqueles cases que são cases emblemáticos. Eu acho que há uns anos atrás, quando eu estava lá na Única, a gente construiu um case para abrir os mercados de etanol no mundo. Conseguimos reduzir as barreiras, mas não conseguimos exportar, porque a indústria entrou em crise. Vocês não, vocês estão abrindo mercado, vocês estão com associações sólidas, bem organizadas. E para mim, assim, eu me espelho nas coisas que vocês fazem e tento transmitir isso para outros setores, lá para os meus alunos no INSPER, entendeu? E eu acho que vocês têm que continuar nessa jornada. Eu adoro esse setor e acho que vocês são hoje uma referência mundial de cotonicultura eficiente e sustentável. Agora conta pra gente lá que está do outro lado, todo mundo lá na Exalc tinha um apelido. Você tinha qual apelido lá naquela época de faculdade? Porque todo mundo que viveu lá tinha um apelido, você lembra o seu? É claro que eu lembro, é Cusca, né? E Cusca vem lá do meu nome Marcos, né? E aí acabou virando Cusca. E na verdade tem a ver com que já era um apelido lá de infância, mas como o meu pai estudou lá, a minha tia e tantos outros, eu acabei já levando esse apelido para lá. Muito bem. Marcos, só finalizando agora, eu queria que você dissesse um prognóstico. 3 anos de preços muito bons do algodão, 2023, 2024, como é que fica essa situação? Olha, preço hoje é muito difícil, né? O que eu acho é que a demanda continuará firme lá fora, né? Talvez o nosso maior problema é aqui dentro, né? E talvez o que mais me assusta é o câmbio se valorizando, o real se valorizando frente ao dólar, porque a gente sabe que se os juros machucam, o câmbio mata, né? E para quem exporta, mata de verdade. Então, assim, eu não quero falar em números, porque eu acho que vai depender muito de onde for parar a taxa de câmbio, né? Agora, em termos de competitividade, a gente vai continuar expandindo, não tem dúvida, o pessoal vai plantar algodão, até porque o milho está ruim, outras coisas mais, e vamos tentar encontrar o mercado que a gente precisa para os nossos produtos. A nossa sorte é que nossos concorrentes não estão indo tão bem quanto a gente. Muito bem, acabei de conversar aqui com o Marcos Jangs, esse cara que é extraordinário, professor, amigo, vocês viram que a origem dele também é de fazenda, é de campo, ou seja, um cara que entende não só de economia. Agora fica um recado mais uma vez para você. Você pode encontrar alguém, sentar na calçada e conversar com ele algum tempo. E provavelmente vai ser um dos dias mais especiais da tua vida. E aí você entende que não é o lugar, e sim a pessoa. Aqui, o Marcos é uma dessas pessoas que a gente encontra, passa um tempo e fica muito feliz de poder conversar. Sucesso para você. Obrigado. Tudo de bom, irmão. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado, abraço a todos aí. Valeu.